Amém. Amém. Boa noite. Pode sentar, por favor. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos os irmãos, irmãs, visitantes. Antes que nós começamos o culto, quero dizer que no culto antes, culto de 5h30, nós tínhamos um batismo, tá? E no final do culto, recebemos um casal como membros da nossa igreja, irmã Carla e irmão Lívio, tá? São membros da nossa igreja. É meio estranho fazer desse jeito, de dois cultos diferentes, mas vai colocar agora o foto aqui atrás deles. Dá para pagar aqui? Então esse foi no culto antes desse aqui. Aqui o irmão Lívio e a sua esposa Carla, tá? A água está aqui embaixo, se alguém quer fazer ainda, tem água aqui embaixo, tá bom? Foi uma grande bênção, agora para todo mundo conhecer mais novos membros, até durante a pandemia, Deus está abençoando. Eles visitaram algumas vezes antes que nós fechamos, e como nós fechamos as portas, mas a igreja continuou, né? Nós pregamos, cantamos louvores, toda semana as pessoas estavam assistindo online e eles continuaram assistindo, e foi durante aqueles meses de isolamento que eles aceitaram Cristo na sua casa através das pregações. Então foi uma grande bênção agora tendo eles aqui conosco. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Salmos, capítulo 73. Salmo 73 é um salmo famoso que fala sobre, infelizmente, um problema que muitos têm durante a sua vida cristã. É a dúvida que tudo que você faz para servir a Deus, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, tudo que você faz, será que vale a pena? Especialmente quando você pode ver ao seu redor e parece que as outras pessoas não levam a sério. Eles estão aprontando, vivendo vidas até ruins, e parece que tem tudo o que eles precisam. Parece que eles têm muito mais que nós temos. Parece que eles nunca passam dificuldade, nem sofrem. Parece que nunca é consequência do mal, né? E essa, às vezes, causa até um cristão duvidar se vale a pena fazer tudo que a gente faz. Essa dúvida entrou no autor desse 73, o Salmo. O nome dele é Asaf. Ele era um músico, ele era muito talentoso, ele escreveu vários salmos. Eu sei que quando nós pensamos nos salmos, só pensa em Davi, que ele escreveu a maioria. Mas Asaf escreveu vários, e os outros também, homens, escreveram os salmos. Os salmos eram músicas da época. Então, Asaf foi uma pessoa conhecida, foi uma pessoa respeitada dentro da religião dos judeus, o povo de Deus. Ele conheceu Deus, ele servia a Deus na casa de Deus, escrevendo músicas. Mas chegou uma parte na vida dele triste, uma parte que ele tinha que batalhar contra os seus próprios pensamentos. Quando nós pensamos em Davi, o autor da maioria dos salmos, e nós lemos os salmos que ele escreveu, nós podemos até imaginar o que ele estava passando, porque Davi escreveu os salmos sobre a vida dele, sobre quando ele era um pastor das ovelhas. Tem muita coisa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Dos dias que ele era um pastor das ovelhas. Ele escreveu sobre momentos difíceis, né? Quando ele estava sendo perseguido pelo rei, sendo inocente. Ele escreveu muito sobre perseguição. Então Davi escreveu muito sobre a sua vida particular. Ele sofreu muitas coisas, também tinha muitas bênçãos de Deus. E Asaf? Não sei se Asaf uma vez tinha ovelhas, a Bíblia não fala. Com certeza ele nunca foi perseguido pelo rei,
tentando matar ele. Com certeza ele não sofreu tanto, ele não era capitão do exército, não era rei de Israel, não tinha tanta ameaça contra ele como Davi. Mas ele escreveu também sobre coisas da sua vida, mas coisas pessoais, coisas que ele estava pensando, uma batalha dentro da mente dele, que quase derrubou, quase destruiu a ele. E são coisas que para nós hoje em dia são mais perigosas. A maioria aqui nunca vai sofrer perseguição, nunca vai passar tanta dificuldade. Provavelmente não tem ninguém aqui que já cuidou de ovelhas, lá no campo, sozinho, enfrentando inimigos, enfrentando os animais ferozes, tendo de matar, e você lutando contra esses animais e matando eles. Provavelmente ninguém faz isso. Provavelmente não tem ninguém caçando você como um animal para te matar, e você se escondendo dentro das cavernas. Eu acho que ninguém aqui sentiu isso. Mas eu acho que todos nós, de vez em quando, passando dificuldades, começando de duvidar até a nossa fé, ou duvidar se realmente Deus me ama. Será que tudo isso na palavra de Deus é certo? Será que tudo que eu estou entregando, porque eu não estou vendo o retorno agora, eu estou sofrendo, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. As pessoas que eu amo estão doentes, morrendo, parece que sem razão. As pessoas ricas que tratam todo mundo, não é que todos os ricos tratam pessoas ruins, mas as pessoas que tratam pessoas mal, parece que nada acontece com eles. Parece que eles têm tudo que eles precisam, eu não tenho nada em comparação, e eu faço coisa errada, eu sou castigado por Deus, eles fazem coisa errada e nada acontece. Tem pessoas que pensam nisso, e tem muitos crentes que pensam nisso, e vivem uma vida cristã muito fraca, nunca confia 100% em Deus, e pode ser que eles nem são salvos, porque não confia tanto em Cristo. Essa o que estava acontecendo com Asaf. Ele não estava sofrendo perseguições físicas, querendo tirar a vida dele, estava sofrendo perseguições da sua própria mente, uma depressão, que estava causando a ele olhar nas coisas diferentes, olhar só nas negativas, e ele tirou seus olhos de Deus. Ele parou de ler os salmos, ele parou de talvez ler as suas próprias músicas que ele escrevia antes, ele parou de ir na casa de Deus, como o apóstolo Pedro, que é aquele momento extraordinário na vida dele, em que ele, durante aquela tempestade, estava no barco no meio do mar, ele orou por Jesus, ele saiu do barco, ele andou em cima das águas, orando por Jesus. Mas o momento que ele começou a olhar ao seu redor, e a tempestade, e ver a realidade das coisas, ele tirou seus olhos de Cristo para olhar sobre as suas próprias circunstâncias, o que aconteceu? Ele afundou. E Jesus tinha que estender a mão para colocar ele de dentro de barco de novo. O Asaf, ele tirou seus olhos de Deus. Ele começou a cair, ele começou a afundar. Eu gostaria que nós lemos esse Salmo 73, de versículo 1 até versículo 16. E tenta entender, quando a pessoa tira seus olhos de Deus, e só pensa em si, os seus próprios problemas, o ego dele toma conta, ele até começa a ver coisas diferentes, aumenta o ruim e vai diminuir as coisas boas. Mas quando a pessoa está dentro dessa depressão, é difícil entender isso. Alguma coisa tem que acontecer na vida dessa pessoa para sair desse pensamento pesado, tá? O Asaf começa versículo 1, ele diz: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Realmente eu vou falar só isso, no começo ele sabe, ele conhece Deus, ele sabe a verdade, ele sabe que Deus é bom. Nós temos uma música que nós cantamos aqui que só fala isso: Deus é bom,
Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós também concordamos com isso. Nós entendemos isso, que Ele é bom com quem? Com os inimigos dele? Não, Ele é severo com eles. Mas Ele é bom para aqueles que têm um coração limpo, aqueles que confessam a sua fé em Cristo, aqueles que vivem justo diante do povo desse mundo e diante de Deus. Ele é bom para Israel. Israel na época era o único povo que estava seguindo Cristo no mundo. Então Israel para nós seria todos os salvos que estão seguindo Cristo. Todos nós aqui que queremos ter vidas puras, corações limpas, nós entendemos que Deus é bom. E se eu vou pedir para você levantar a mão, se concorda com isso, todo mundo ia levantar a mão. Mas isso não mudou o fato que até outros pensamentos entraram na cabeça dele, nos momentos de tristeza, e causou a ele até duvidar essa parte. Então a mensagem para nós hoje em dia é que não deixe isso acontecer. Não deixe Satanás te roubar da alegria que nós temos em Cristo. Até nos momentos mais difíceis da sua vida, sempre pode lembrar das grandes coisas que nós temos em Cristo. E Asaf perdeu esse momento. Vamos ler, vamos começar de novo. Verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração, mas o problema é que começa aqui. Mas quanto a mim, agora toda a atenção saiu do Israel e foi para ele. E quando acontece na nossa vida, começa o mal. Quando nós tiramos nossos olhos de Deus, quando nós tiramos nossos olhos nas pessoas ao nosso redor, e como eu posso ajudar, solucionar biblicamente e fisicamente também os problemas dos outros, quando eu paro de entregar minha vida para ajudar, para fazer o bem para os outros, e só pensar em mim, começa os problemas. O ego toma conta, o grande eu se torna rei, se coloca no meu trono e vai fazer tudo mal diante de Deus. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja do tolo, do ímpio, quando vi a prosperidade do perverso, pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem sua boca contra os céus, e a sua língua caminha pela terra. Por isso, o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são exprimidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Aí versículo 13, realmente eu limpei o meu coração em vão, e lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falaria assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. Alguém já passou nisso? Talvez alguém nos ouvindo da sua casa, depois de tantos meses isolado na sua casa. O perigo é isso, que começa a pensar nessas coisas. Só pensa em mim, não tem mais atividade, não tem mais essa vivência com outras pessoas, e começa a entrar isso. Por isso é tão importante, o mais rápido possível, voltar para a igreja, voltar nas atividades, porque está fazendo muito ruim para muitas pessoas.
Até pessoas que sabem que verdadeiramente Deus é bom para aqueles que são justos. Às vezes, quando enfrenta problemas, tragédias em nossas vidas, incerteza, a pessoa começa a duvidar. E quando começa a duvidar, é onde ele chegou, tendo inveja dos ímpios, sabendo que a pessoa estava inimigo de Deus, sabendo que muitas pessoas que ele está descrevendo aqui, recebendo uma sua riqueza de manipulação, de tratar mal das outras pessoas. Uma vida de corrupção, de desonestidade, blasfemando até os céus, dizendo que Deus não ouve nada. Será que lá tem alguma coisa lá no Altíssimo? Será que tem ouvidos lá? Será que vai ter consequência do meu pecado? Achando que Deus não tem nada a ver com nada. Fazendo e tratando pessoas ruins para seu próprio ganho. E Asaf, conhecendo as pessoas, sabendo de tudo que a Bíblia diz, talvez até escrevendo contra essas coisas antigamente. Mas agora ele tem inveja. Por quê? Porque eles têm coisas. Ele falou que eu tenho inveja do ímpio por causa da prosperidade. Imagina. Será que nosso tesouro aqui é só as coisas que nós podemos adquirir? Será que nós vivemos por essas coisas e quando nós não temos até um cristão comparando a vida eterna com as coisas dessa terra, para dizer agora eu não penso mais naquilo que Deus pode me dar, eu só penso o que eu não tenho. Eu tenho inveja. Inveja mata a pessoa, ciúmes destrói a vida. Deus odeia isso, Deus condena disso. Nos 10 mandamentos Deus fala contra isso, porque Ele sabe que isso vai destruir a sua vida, como estava destruindo a vida do Asaf. Não deixe de destruir a sua vida. Todo mundo tem pensamentos assim de vez em quando. Nós não podemos continuar nessas coisas. Alguma coisa tem que acontecer. Ele viu esses homens como tinha tudo o que precisava, que nunca enfrentou problemas. Ele viu a sua vida como só recebendo o castigo dia e noite. Provavelmente estava vendo coisas, ele estava aumentando o bem dos outros e estava aumentando o mal dele. Normalmente isso acontece. Quando nossos olhos estão só fixos em nós aumentamos o que nós achamos dos outros e aumenta o que nós temos dó nós, que não é tão ruim. Ou a pessoa pode vir na sua vida para dizer, mas você não tem coisa, então olha o que você tem isso, tem aquilo e aquilo, mas nesses momentos não enxerga, só pensa no mal. Quando nós começamos a comparar nossa vida com os outros, especialmente quando nós talvez não tem tudo que os outros têm, entra conflito. Mas eu recebi Jesus como Salvador, Ele prometeu todas essas coisas, por que não estou tendo essas coisas? Por que eu estou sofrendo? Por que as pessoas que eu amo estão ficando doentes até morrendo? E quando nossa fé é baseada nas coisas que a Bíblia nunca promete para esse mundo, e quando acontecem coisas que nós achamos errados, o que nós inventamos a vida cristã para nós perdemos nossa fé. Porque nossa fé não era na palavra de Deus, a nossa fé era no cristianismo que eu inventei para a minha vida. E quando Deus não está agindo em minha vida da maneira que eu achei certo, que eu começo a duvidar, reclamar, até ter inveja das pessoas. Asaf viveu essa doença espiritual por um tempo durante a sua vida. Ele diz aqui que realmente em vão, chegou aquele momento, dizer que até em vão eu limpei as minhas mãos, até não tem razão nenhuma de eu seguir o Deus de Israel. Ele disse em versículo 15, alguma coisa interessante. Ele disse, se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Por quê? Porque ele era pessoa conhecida, ele era um músico, ele era pessoa que escrevia salmos, ele era pessoa que servia Deus no templo de Deus. Imagina, no tabernáculo de Deus nessa época. Imagina se ele tivesse falado
abertamente o que ele pensava, como as palavras dele teriam peso e talvez ia convencer outras pessoas mais fracas que também não vale a pena servir a Deus. E ele pelo menos teve a sabedoria de não falar nada. Ele estava lutando dentro da cabeça dele. Era uma coisa até esse momento só entre ele e Deus. Ele sabia que não é bom falar nas minhas fraquezas, não abafar, não reclamar, não criticar Deus para as outras pessoas na congregação, que seria ruim. Mas hoje em dia, tem muitos que não têm essa mesma sabedoria. Estão na igreja, talvez foram criados na igreja. Chega um momento da sua vida em que você sabe que Deus é bom, já cantava sobre isso, talvez já pregava disso. Mas chega um momento da sua vida em que as coisas não estão acontecendo do seu jeito que você imaginou. Em vez de você só tendo essa luta em particular entre você e Deus, e orando por Deus te iluminar, ajudar, tirar essa dúvida da sabedoria, você começa a falar para todo mundo. Já acontece. Muito mais fácil agora com o Facebook. E nós já vemos essas coisas. A pessoa que sabe muita coisa foi um seguidor de Cristo. De repente alguma coisa muda na vida da pessoa. Ele começa a reclamar e ele fala contra Deus, que Deus nem existe mais, e fala um monte de coisas. E as pessoas que estão querendo viver uma vida, que conhecem você, conheceu, e agora se você fala que está tudo ruim, talvez eles também vão concordar com isso, e eles vão desistir. E talvez você, daqui um mês, 2 meses, porque tem mais conhecimento, você volta, pede perdão. E as pessoas com quem você falou, onde eles estão? Pelo menos Asaf teve sabedoria de não falar nada. Ele falou que eu sei que vai ofender a geração de Israel. Mas ele fala nesse último versículo 16, mas só pensando nisso. Quando eu pensei em conhecer isso, de entender o porquê de tudo isso estava acontecendo, foi doloroso demais para mim. Porque o pensamento dele estava muito escuro, estava causando dores, talvez doença para ele. Quando isso acontece em nossas vidas, quando nós começamos a pensar em mais, alguma coisa tem que acontecer para nos tirar disso. E para ele, e para muitas outras pessoas, a resposta está aqui em versículo 17. Se você tem uma caneta, um lápis, marca esse versículo, porque é versículo 17 de Salmo 73, é o que mudou a vida dele, que voltou a ele, os pés dele que estavam escorregando, voltou na terra firme. Ele diz: até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. O que está na casa de Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus que conta tudo. A palavra de Deus que não está cheia de promessas vazias. A palavra de Deus que dá esperança. A palavra de Deus que fala a verdade, que se você é um crente, você vai sofrer. Jesus falou: o mundo me odeia, vai odiar você também. Se prepara. Vivendo a vida justa, você vai ter inimigos. Você não vai ganhar talvez tudo que você imaginou. Vai ter problema, vai ter grandes momentos de alegria, mas vai passar momentos. O problema é que quando nós pensamos nessas coisas mais escuras, é que nós nem lembramos ou nem contemplamos as coisas boas da nossa vida, que a maioria das vezes são muito mais do que os momentos difíceis. Mas nós não lembramos, não pensamos, não conseguimos até pensar. Ele falou: mas quando eu fui no santuário de Deus, quando eu entrei no tabernáculo, mais tarde no templo de Deus, aí que eu entendi. Eu entendi o quê? Eu entendi o fim dessas pessoas injustas. Eu entendi o fim dos ímpios. Eu parei de saborear temporariamente o que estava acontecendo hoje. Eu vi que como eles vão passar a eternidade. Como as pessoas que seja bem ou mal,
que não confia em Deus, que não limpou seu coração através do sangue de Cristo, que não tem Jesus como Salvador pessoal da sua vida, como eles vão passar o fim dessa vida que é somente o começo da eternidade? Ele entendeu isso e mudou completamente, porque ele não somente sabia o fim deles, ele foi lembrado do fim dele, que pode até ser passando dificuldades aqui, temporariamente, mas futuramente, na glória, vai ser outra história. Até Jesus falou em Mateus 5, bem abençoado, ou muito feliz, aquele que sofre perseguição por meu nome aqui na terra, porque muito maior será as suas bênçãos nos céus. Ele lembrou dessas coisas. Quando? Quando ele voltou para a casa de Deus. E vamos ver a mudança no pensamento dele. Ele diz, terminando o capítulo, versículo 18: certamente tu, Deus, os ímpios, puseste em lugares escorregadios. Falei errado também no primeiro culto. Tu os lançastes na destruição. Como são trazidos para desolação, como em um momento, eles são completamente consumidos por terrores. Como em um sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, quando tu acordas, tu desprezarás a imagem deles. Interessante essa parte. O Asaf está entendendo que Deus está em controle de tudo. A pessoa que parece que tem tudo hoje, amanhã pode ou perder tudo, ou perder a sua própria vida. E ele que confiou nas coisas, já perdeu tudo. Ele diz que essas pessoas que acham que tem tudo, eles têm uma imagem deles mesmos, de grande coisa, que eles são mais importantes no mundo. É como um sonho. Quando nós sonhamos durante a noite, dormindo, nós saímos da realidade e nós entramos nos sonhos de fantasias. Quantas pessoas têm essa sonho em que você pode voar? Alguém tem esse sonho que você tem capacidade de voar? Só eu e Peggy tem esse sonho. Né? E você está um pouco triste quando acorda, né? E vê que não era realidade. Mas eu posso, mas eu não estou falando. Mas no sonho é muita coisa, mas infelizmente todo dia a gente acorda para enfrentar a realidade. Asaf está dizendo que essas pessoas que parece que não tem consequência do seu pecado, que pode blasfemar a Deus, pode até falar contra os céus, pode maltratar as pessoas, pode enganar, pode ser corrupto, pode ganhar tudo que o mundo tem para oferecer e não há consequência, estão vivendo num sonho. E a realidade vai chegar. Tomara que ninguém aqui estão vivendo nesse sonho, achando que é tudo certo. Eu estou ganhando tudo para mim, eu que sou dono do meu nariz, Deus nem existe, Deus não, ou se Ele existe, Ele não está ligado assim conosco, e é mais importante, eu faço tudo aqui nessa terra e esquece dos outros. Esse é um sonho, e um dia vai acordar, e vai ver que o seu sonho é um grande pesadelo, que destruiu a sua eternidade. Ele continua aqui. Versículo 21. Assim o meu coração ficou entristecido, e eu fui pecado em meus rins. Dentro dele, ele estava se sentindo mal. Ele estava sendo convencido pelo Espírito Santo que todo aquele besteira que ele pensou, toda aquela dúvida que ele pensou, que ele está agora se sentindo muito mal por isso. Ele está arrependido, está pedindo perdão diante de Deus. Como eu falei, há muitas pessoas que passam dificuldade, falam tudo que eles acham que tem que falar, e às vezes as suas palavras vão destruindo a vida das pessoas mais fracas. Muitas pessoas voltam assim, e o Espírito Santo convence eles do erro, eles pedem perdão.
mas as pessoas que ouviram eles antes. Ele falou, versículo 22, tão tolo eu fui e ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Ele não saiu completamente, ele não caiu completamente, ele não afundou completamente. Naquele último momento, antes que era tarde demais, como Pedro, ele levantou, estendeu a mão para Deus. E Deus, até de todo o mal que ele tinha falado, quer dizer, que estava pensando, Deus levantou ele, colocou ele na terra firme, espiritualmente. Apesar de tudo isso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com teu conselho, e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu desejo mais do que a ti. Isso é seu desejo também? Isso tem que ser o seu desejo. Senão, vai cair nos mesmos pensamentos dele. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração, é a minha porção para sempre. Porquanto eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruístes todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor, que eu posso declarar todas as tuas obras. É bom. Ele voltou. Ele estava pensando essas coisas, entrou essas coisas, mas ele pensando, o que ele fez para mudar a cena? Às vezes só tem que mudar a cena da sua vida. Ele entrou no santuário de Deus, e lá ele encontrou a palavra de Deus, e lá ele encontrou a verdade, e não a fantasia, não as coisas que ele estava pensando, imaginando, maquinando. Quando nós começamos a duvidar e tirar nossos olhos e olhar nos outros, temos que parar. Temos que voltar à casa de Deus, temos que voltar à palavra de Deus. Nós temos que entender o que é verdadeira. O mundo de tanta mentira, até nessa pandemia mundial, você não sabe o que acreditar. Depende em que canal você vai assistir o jornal. Fala coisas diferentes. O que é verdade? Talvez tem coisa aqui nesse mundo que nós nunca vamos saber. Mas a Bíblia a gente sabe. Que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia nunca muda. Até no Novo Testamento foi escrita fisicamente numa língua de grega. Não era grega clássico que continua e vai mudando. Como a língua portuguesa muda, a língua inglesa muda durante os anos. Mas a língua que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, que era grega koine, morreu a língua, poucos anos depois. Ninguém mais falou essa língua. Então as palavras que foram escritas não mudou de sentido, de significado. Foi congelado, da mesma maneira que nós podemos olhar e entender o significado de cada palavra que foi escrito. Nós podemos entender o fim, o céu e o ímpio, para não ter vergonha, não ter inveja de uma pessoa que vai ser destruído eternamente por Deus. Não teve inveja dessa pessoa, porque quando você começa a ter inveja da pessoa, a sua vida começa a copiar a vida dela. Volta para a casa de Deus, volta para ler a Bíblia, entende as coisas. Jesus também ensinava isso. Abre sua Bíblia para Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Antes dos versículos que que Pedro leu aqui, antes da nossa oferta em Mateus, tem as mesmas coisas escritas em capítulo 12. E antes que Jesus falou aquilo, ele falou isso. Essa parábola. Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Jesus está dizendo, Jesus falou-lhes uma parábola, dizendo, a terra de um certo homem
rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos. E ele disse: eu farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-te. O sonho de todos nós: trabalha, ganha tudo, logo na nossa vida, guarda tudo e confia a maior parte da nossa vida confiando nos nossos tesouros para ter uma vida boa. Jesus não termina aqui. Ele fala essa palavra mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requisitarão tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, com essas histórias, sempre faz a pessoa pensar. Podemos gastar e investir, se morrer para ganhar coisas desse mundo, para ter uma vida feliz, e pode ter uma vida feliz com as coisas que você ganhou. Mas se você ganhou essas coisas e esqueceu a parte mais importante, a sua vida com Deus, talvez você não vai viver para regozijar o teu trabalho. Pode ser que você morre agora, hoje, sem saber quem vai ficar com toda essa riqueza que adquiriu. Mas uma coisa é certeza: diante de Deus não tem outra chance. Não vai ter outra oportunidade para investir-se na sua vida espiritual. Porque após a morte vai o juiz, o julgamento. E assim você vai entender o seu fim. O seu fim é uma eternidade separado do amor de Deus num lugar chamado inferno. É isso que Asaf entendeu. Quando ele falou que eu entendo agora o fim deles. Eu não quero ser igual a eles mais. Eu prefiro sofrer, como Moisés tinha falado. Eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que ter todas as riquezas do Egito e morrer sem Deus. Será que é o seu desejo? Você chegou a esse momento na sua vida que você também entendeu isso? 2 Coríntios capítulo 4, vamos começar em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, ele também entendeu isso. Ele entendeu isso e ele ensinou isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo, que sofreu muito aqui nessa terra por ser um pregador da palavra, ele diz: porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Eu posso dizer com certeza que nem se nós vamos ajuntar todos os nossos sofrimentos, não vai chegar perto dos sofrimentos que o apóstolo Paulo sofreu. Ele está dizendo que nenhum sofrimento pode ser comparado da glória que vai ser revelado em nós na eternidade. Ele entendeu que o fim dele, o fim significando o fim dessa vida para começar a sua eternidade, era muito mais importante do que o que passa aqui nessa terra. Ele entendeu que aqui na terra nós estamos nos preparando para a nossa eternidade. E cada decisão, cada ação, cada reação vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Como vai terminar a vida de você. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele também falou para a igreja em Coríntios, em capítulo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, começando no versículo 14. Segunda carta para os Coríntios, capítulo 4, versículo 14 a 18, Paulo diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará por Jesus, que nos apresentará convosco.
Paulo dizendo, o mesmo poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, também vai nos ressuscitar dos mortos. Nós podemos ter certeza nesse fato, que nós um dia vamos ressuscitar dos mortos. O fim dessa vida é o começo da vida eterna. Ele continua dizendo assim, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Paulo está dizendo que tudo que a gente faz, está fazendo para vocês entender, para vocês ser igual a Asaf, que através da palavra de Deus, através da casa de Deus, vocês também podem entender o fim da história. E toma uma decisão baseada na verdade e não na fantasia, não nos sonhos. E Paulo diz, nós estamos fazendo isso por causa de vocês, para vocês entender melhor as coisas. Versículo 16, por causa disso, nós não desfalecemos, né? Porque o trabalho de Deus é muito mais importante do que sofrimento nosso. Nós estamos sofrendo, estão maltratando, nos colocando na prisão, nos batendo, apedrejando até a morte. E Paulo diz, mas isso, nós não vamos parar, nós não vamos desfalecer, nós vamos desanimar, porque a obra de Deus tem que continuar, porque isso é o mais importante. A prosperidade, é isso, aquilo, se tiver tudo bem, mas isso não é o que importa nessa vida diante de Deus. Ele diz, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. São bênçãos extraordinárias, são sentimentos que a pessoa que desiste, a pessoa que reclama, a pessoa que critica Deus, nunca experimenta. Você experimenta essa parte da sua vida cristã somente quando suporta e continua pela fé, servindo e amando Deus e ajudando os outros enquanto você está sofrendo. Quando Paulo escreve sobre a paz, que é impossível descrever, até nos momentos difíceis, a maioria dos cristãos nunca conhece isso. Porque essa paz vem do interior do Espírito Santo dentro de nós, nos momentos mais difíceis em nossas vidas. Enquanto a maioria das pessoas já desistem em chegar ali. O Paulo continua, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Cadê os seus olhos? Asaf perdeu esse pensamento. Ele começou a olhar. Ele falou, eu sei que Deus é bom para pessoas de corações limpos, para a nação de Israel, mas quanto a mim não é assim, porque eu estou sofrendo. Ele estava olhando nas coisas temporais. Mas quando ele entrou na casa de Deus, ele aprendeu. Por isso a casa de Deus tem que ser a casa da verdade. A casa bíblica. Nós não podemos encher a sua cabeça com promessas vãs. Com coisas que a Bíblia não promete. Tem que falar a verdade. Tem que falar que para herdar as coisas de Cristo, uma coisa que nós não queremos herdar, como filhos de Deus, é o sofrimento que Jesus sofreu. Sabe que Pedro diz, eu sou co-herdeiro com os sofrimentos de Cristo. Ninguém quer essa. Não, eu quero a mansão no céu, eu quero prosperidade, quero viver no paraíso, quero isso, aquilo, não tem mais dor, não tem mais isso, mais aquilo, mas essa parte de sofrimento pode passar para o outro. E quando passa para o outro, nunca vai conhecer essa paz que Deus tem para nós, para aguentar e suportar o sofrimento. É isso que Asaf finalmente entendeu. O músico que escreveu músicas sobre isso, perdeu a sua visão das coisas. Isso me fez lembrar sobre um músico. Eu lembrei na primeira pregação, e depois do culto, na louvor, estava pesquisando para ver o nome das pessoas aqui. Eu lembrei a história, mas eu não lembrei do homem. Mas teve um homem chamado o Robert Robinson, o Roberto Robinson.
Ele nasceu em 1700 na Inglaterra. Perdeu o seu pai como jovem, tinha que trabalhar como adolescente para cuidar da casa. Ele se encontrou com pessoas ruins, teve uma juventude muito mal. Ele ouviu um grande pregador, o George Whitefield, evangelista naquela época. O Whitefield, ele entendeu a mensagem, entendeu o fim. Ele recebeu Cristo como seu Salvador. Ele escreveu um poema sobre isso, sobre a fraqueza da vida dele, sobre o desejo dele, a vez de quando é para sair, para afastar-se de Deus. Essa música foi passado, esse poema foi passado para os outros, e durante a vida dele, essa música foi feita num hino. Um hino que inclusive acho que nós cantamos aqui, mas um hino que é cantado muito nos Estados Unidos. Ele foi autor desse hino, famoso. Mais tarde na vida dele, ele caiu. Toda aquela preocupação que ele diz que eu sou assim, eu tenho essa tendência de me desviar de Deus, aconteceu na vida dele. Ele ficou um homem triste, um homem que nem ele tinha mais utilidade para ele mesmo. A história diz que ele estava andando na época era 1750, 60, ele morreu em 1770. Ele estava no carroço, né? Porque não tinha carros, estava na Inglaterra. E estava triste, deprimido. Entrou uma moça dentro para sentar perto dele. Estava indo para outra cidade. E no primeiro culto eu contei a história um pouco errado. Mas diz que ela estava cantando para si mesma um hino. E ela disse que esse hino é muito bonito. Ela falou: o Senhor conhece esse hino? Ele diz: olha, moça, a pessoa mais infeliz desse mundo, com quem está falando, é o autor dessa música. E eu daria tudo agora se eu podia sentir a mesma felicidade que eu senti quando eu escrevi aquela letra. O que aconteceu? Ele tirou os olhos, parou de ir no santuário de Deus. Não sei o que aconteceu na vida dele, mas ele deixou perder a luta. O grande autor, o Asaf era um grande autor de músicos, mas graças a Deus ele voltou, porque ele entendeu o fim. Terminando hoje, eu quero ler em Apocalipse, capítulo 20. Vamos nós juntos hoje à noite. Vamos nós entender o fim. Vamos entender o fim da nossa Bíblia. O fim da história humana aqui na Terra. Vamos ver se nossa imaginação, nossa imagem de nós no fim vai ser igual ao que a Bíblia diz. Ele diz aqui, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20. Essa é depois da volta de Cristo. Depois do anticristo. O anticristo fica preso por 1000 anos, isso se chama o milênio de Cristo. Ele reina aqui na terra, de Jerusalém, por 1000 anos, lá no nosso futuro ainda. E isso é depois disso, chegando o fim das coisas aqui na terra, segundo a Bíblia. Em capítulo 20 de Apocalipse, versículos 7 a 15. Vamos ver o fim dos ímpios. O fim que Asaf entendeu. Diz assim: e quando completaram-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha contra Jesus. Em batalha cujo número é como a areia do mar. Quantas pessoas durante esses 1000 anos que vão revoltar contra Cristo? Como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Olha o fim do diabo e seus anjos. Mas seria só ele? Versículo 11, eu vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram. Está falando de Jesus. Agora não é mais como Salvador, mas como juiz. E não achou lugar para eles. Eu vi, lembra que o João está vendo uma revelação do nosso futuro ainda. Ele está falando como se fosse no passado, mas essas coisas nem aconteceram ainda. Eu vi um grande trono, versículo 12, eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, está falando da época de Adão até a última pessoa. E os mortos... E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem, de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, pessoas que não têm Jesus como Salvador, foi lançado no lago de fogo, do lado do Satanás e os seus anjos, atormentados dia e noite para sempre. Isso é o fim, que nunca vai terminar. Esse é o fim que não vai ter fim, para todos que não confia em Jesus Cristo como Salvador, que não vivem vida juntos, que não têm corações puros através do sangue de Cristo. Esse é o fim. É isso que Asaf entendeu. Mudou o pensamento dele. Não tem mais inveja dessas pessoas. Temos dó. Nós temos dó para eles, para a alma deles, amando a eles para tentar mudar esse fim para eles. Com certeza todos aqui conhecem pessoas que vão chegar a esse fim. Se você ama eles, não deixe eles continuar sem ser avisado, sem mostrar na Bíblia. Esse é o fim. Esse não é o fim de um sonho, esse não é o fim de uma opinião de alguém, esse é o fim da palavra de Deus. Mas esse é o fim dos ímpios e o nosso fim. E o fim das pessoas que amam Jesus. O fim das pessoas que esperam a volta dele dessa terra. É outra coisa. Esse fim é capítulo 21, versículos 1 a 8. Capítulo 21, versículos 1 a 8. João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu, a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo, ou a casa, ou a presença de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono, Jesus, disse, Eis eu que faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas coisas, essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me, está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, aquele que crer, aquele que confia em Cristo, aquele que arrependeu da sua vida ímpia para confiar em Cristo como seu Salvador eterno, aquele que fica fiel até o fim, aquele que vencer, herdará
todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando nós entendemos o fim, deve mudar nosso presente. Quando nós entendemos o fim dos ímpios, para de ter inveja, comece a evangelizar a eles. Quando nós temos entendimento do nosso fim, deixa a gente passar sofrimento, sabendo que é pouco tempo e vai passar, como tudo nesse tempo vai passar. O que mais importante é essa eternidade. A Bíblia nos ensina para pensar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Porque mais que nós pensamos nas coisas aqui, o mais que nós vamos começar a ter dúvida do poder de Deus. Porque aqui no mundo que é controlado muito pelo o príncipe desse mundo que é Satanás, só tem maldade. E muitas vezes nós sofremos por causa disso. Mas quando João viu essas coisas, quando ele viu a santa cidade descendo do céu, sendo uma nova Jerusalém, uma nova terra, e essa nova cidade que estava descendo do céu, não somente era um edifício, a cidade era o povo de Deus, o povo santo de Deus, descendo do céu, todo purificado, para começar a sua eternidade com Deus. E João viu isso. A minha pergunta para você é: o João te viu? O João viu uma realidade do futuro. Ele viu as pessoas. Ele viu os rostos das pessoas descendo com Cristo. Ele te viu? Porque se você durante essa vida confessa Jesus Cristo como Salvador e vive por Ele, Ele te viu. É difícil entender isso, mas o futuro com Deus já aconteceu. Deus não vive no tempo, Ele é eterno. Por isso Jesus falou: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas já aconteceram. Nós estamos vivendo uma vida que Jesus já sabe o futuro, que já aconteceu. Hoje à noite, pense no seu fim, porque o João te viu em alguma cena, ou ele te viu em capítulo 20, junto com os ímpios, que vão ser jogados no lago de fogo para sempre, ou ele te viu na cidade santa, com Cristo. Você pode te ver, fechando os seus olhos e imaginando esse dia. Em que capítulo você se encontra? Se você se encontra ainda no capítulo 20, enquanto nós cantamos, antes que saímos aqui, faça uma coisa que mudaria o seu destino. Aceita Jesus como o seu Salvador. Isso muda tudo. Isso tira você de capítulo 20 e joga você no 21 para sempre. Vamos tomar essa decisão hoje à noite. Vamos orar. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, Pai. Obrigado, Pai, por esse salmo do Asaf. Obrigado, Pai, que o Senhor inspirou a ele a escrever essas palavras para nos mostrar que as dúvidas que nós temos, se nós deixamos correr, vai destruir nossas vidas. E que há momentos que nós devemos somente confiar na Tua Palavra, voltar a Ti. Espero, Pai, que todos aqui nessa noite já te conhecem como Salvador, mas eu tenho certeza que tem alguns que estão nos assistindo que não conhecem ainda. E essa é uma oportunidade, talvez um de muitos, talvez a única, que a pessoa vai
ter esse momento no tempo para arrepender, confessar seus pecados e aceitar Jesus como Salvador. Enquanto nós estamos cantando, Pai, que o Seu Espírito Santo move nos corações as pessoas, convencendo todos, aqui ou em casa, a necessidade de tomar a decisão agora, antes que Deus vai pedir a tua alma. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Oi pessoal, obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, o botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também, tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.